João, né? Eu acredito muito que a gente precisa de colaboradores e empreendedores. Sem dúvida. Né? Que tem esse espírito de inovar, que quando cai, sacode a poeira e continua. E às vezes o empresário tem medo de ter esse tipo de colaborador, porque ele pensa assim, mas se for virar meu concorrente, mas se for roubar os meus segredos, e aí ele vive no medo. Ele vive numa zona de medo ao invés de viver numa zona de oportunidade. O modelo de negócio dele está errado, porque a partir da hora que você tem medo que qualquer pessoa que sai da sua companhia, da sua empresa, ele pode virar um concorrente seu e ele será melhor que você, né? Porque para me dar medo ele tem que ser melhor do que eu, porque se ele for pior não é concorrente, né? Exatamente. É porque eu tenho alguma coisa errada, eu tenho que ser o melhor. Porque eu já tenho muito mais bagagem. Então eu tenho muito prazer quando eu vejo uma pessoa que sai da Polishop e monta o seu próprio negócio. Uau! Se uma pessoa é um gerente meu durante lá 2, 3, 4, 5 anos, e ela vai sair, montar uma loja dela, ela tem muito mais chance de dar certo. Porque ela já pôde errar no meu CNPJ, ela já pôde ser treinada pela nossa equipe, ela pôde ver quais são os processos, né, que você introduziu para que ela falasse. As pessoas, como é que nós treinamos as pessoas que estavam lá, e os resultados que nós obtivemos. Ou seja, está tudo bem. Está tudo bem. Então essa pessoa, ela já aprendeu, ela monta uma loja e ela tem muito mais chance de ter sucesso do que uma pessoa que nunca teve essa atitude de empreendedor numa empresa de uma outra pessoa. Fala, não, agora eu vou montar minha loja. Aí eu falo, mas como é que faz isso mesmo? Por quê? Porque ela não aproveitou a oportunidade que ela estava tendo na empresa que ela estava trabalhando. Então, seja empreendedor aonde você está. Uma pessoa que entra, por exemplo, num banco, né? Temos exemplos. Num banco gigante como um office boy e vira presidente. Essa pessoa não é uma empreendedora? Totalmente. Total. E ela não é dona do banco, ou seja, não tem nada a ver. Quem sabe você pode ter mais ações do que essa pessoa do banco. E essa pessoa foi um empreendedor naquele banco, naquela empresa, ou naquele segmento de negócio. Então é muito importante essa percepção, porque as pessoas muitas vezes começam a empreender porque elas não aguentam mais o patrão, né? Ficaram de saco cheio do patrão, não quero mais ninguém mandando, não quero mais ter horário. É um erro, porque na hora que você virar um empreendedor, você vai um empreendedor sofrer mais ainda. Não, você não terá um patrão mais. Você terá vários patrões, serão vários patrões. Todos os seus clientes são seus patrões, todos os seus fornecedores vão ser seu patrão, todos os seus parceiros financeiros serão seu patrão. Então, não é por aí que você deve entrar. Tem o seguinte, João, tem uma coisa que manda mais na empresa do que o dono. Tem uma coisa que manda mais na Polishop que você, sabe o que é? O quê? O caixa da empresa. Sem dúvida. Muitas vezes o empresário acha, não, eu que vou mandar. Quem manda na companhia é o caixa. Pois é, e quem gera o caixa? O empresário. Não, a equipe. Quem gera o caixa é o seu cliente. Boa. Entendeu? Tem uma frase do Sam Walton, o fundador do Walmart, que ele fala o seguinte, só existe uma única pessoa capaz de demitir do presidente ao porteiro. Essa pessoa é o cliente. Então, né? Quem gera o caixa é o cliente. É o cliente. Quem vai administrar o caixa é você ou o seu financeiro. Mas quem gera o caixa é o seu cliente. Então você tem que ter o maior respeito com o seu cliente. Total. Esse é o teu patrão. Essa é a pessoa que manda em você, essa é a pessoa que manda no seu negócio. Então você empreender não é porque você não quer mais ter alguém mandando em você. Pelo contrário, quanto maior você fica, mais gente você tem mandando em você. Exatamente. Mais pessoas têm direito, né? Porque ele é teu cliente, eu sou teu cliente. Então ele tem o direito, não é que ele se acha, não, ele tem o direito de exigir certas coisas que fazem parte de um bom atendimento, de um bom produto, de uma qualidade, ou seja, tudo isso faz parte do negócio. E os clientes são o maior patrimônio que a empresa tem, né? A razão de existir é o cliente. Sem dúvida nenhuma. E você trouxe uma coisa, João, falando, né, de mostrar o futuro da companhia para os colaboradores. E eu costumo dizer o seguinte, o funcionário, ele até se motiva pelo salário no final do mês, mas ele só vai entregar o sangue e ser empreendedor se ele acreditar que ele tem um futuro dentro daquela empresa. Porque vamos lá, como empresário ele não pode ser egoísta. O cara que é bom, ele não quer ficar patinando no mesmo lugar, ele quer oportunidade, João. Se hoje ele é um vendedor, daqui a pouco ele quer ser um vendedor. Plano de carreira. Depois, ele quer plano de carreira, ele quer horizonte de carreira, ele quer futuro. Por isso que é importante a empresa estar crescendo, nem que seja um pouquinho. Para mim, a mais forte vantagem competitiva é o crescimento constante.
Porque você tem uma empresa que sempre está com novos projetos, você tem uma empresa que está criando oportunidades no seu organograma, você tem uma empresa que sempre está trazendo desafios, e os desafios geram aprendizado para as pessoas. Então você tem uma empresa viva, orgânica, dinâmica, e aí as pessoas querem ficar com você. E se algumas em algum momento quiserem sair, está tudo bem. Eu falo o seguinte para os meus funcionários: se você quiser empreender, vou te dar uma dica. Né? Nossa, Marcos, você dá uma dica para os seus funcionários empreender? Dou. Eu falo o seguinte: empreender não é fácil, não tem glamour. Hashtag empreender não tem glamour. Então é o seguinte: você tem que ser foda aqui dentro da empresa. Se você for aquela pessoa decisiva, incrível, maravilhosa e consistente ao longo de um tempo, ao longo de alguns anos, você está pronto para empreender. Pode ir fazer acontecer. Mas não queira queimar etapa. Não faz isso antes da hora errada, que você pode quebrar a cara. Não tem necessidade. Sem dúvida. Então, usa a sua experiência, o seu tempo trabalhando aqui como um laboratório para construir um grande empreendedor dentro de você. E aí o grande empreendedor não reclama, não trabalha por horário, não faz nas coxas, entrega mais que o esperado, investe em si, né? É resiliente, toma porrada e não fica de mimimi. Então, na hora que você vê um problema ali dentro da empresa, você vai lá no cafezinho e fica falando: nossa, você viu aquele problema? Ou você vai lá no cafezinho e fala assim: e aí, galera, qual que é a solução que nós vamos ter para aquele problema? Se você quer ser um empresário no futuro, né, já cria esse espírito empreendedor hoje. Eu lembro o primeiro funcionário que eu tive, o João, trabalhou 11 anos, né, lá na companhia que eu construí junto com meu pai. Né? Minha trajetória empreendedora começou empreendendo junto com meu pai. E ficou 11 anos com a gente. O nome dele é Ivan. E aí o Ivan saiu da empresa e um dia alguém chegou em mim e falou assim: pô, vocês perderam o Ivan? O Ivan foi empreender? Eu falei assim: a gente não perdeu o Ivan. A gente ganhou um ótimo gestor, um ótimo colaborador durante 11 anos, que ajudou a gente a chegar até aqui, e nós ajudamos ele a começar o sonho dele agora. Ninguém perdeu nada aqui. Nós nos ganhamos durante 11 anos, né? E faz parte. Tem pessoas que você vai ter 5 anos, 15 anos, pessoas vêm e vão, né? Agora, é importante a companhia reter os talentos, né, João? O que é importante, na sua opinião, né, na liderança, na gestão de pessoas dentro da empresa? Bom, a primeira coisa importante é a liderança, como você falou, né? Então, para você reter talento, você precisa... Esses talentos têm que saber e têm que ver que existe liderança na companhia. E o que precisa para a pessoa ser um líder? Essa é a grande pergunta, né? O que precisa para a pessoa ser um líder? Eu entendo que uma pessoa, para ser um líder, o líder ele é seguido, né? O líder ele é visto como um exemplo. E para essa pessoa conseguir isso, ela precisa ter o quê? Conhecimento. Então, o líder, uma pessoa passa a ser líder quando ele tem conhecimento, quando ele entrega conhecimento, quando ele entrega alguma coisa para as outras pessoas. Então, e para você ter conhecimento, você precisa de quê? Você precisa ter dedicação e estudar muito bem aquele seu negócio. Então, não existe líder sem dedicação. Não existe liderança sem dedicação. Então, isso é que faz a diferença, né? Você viver, transpirar aquele negócio, seja empresa, aquele negócio mesmo, durante 24 horas por dia. E não porque você vai ganhar mais ou menos dinheiro, é porque você ama, gosta daquilo, brilha os seus olhos quando você está falando daquilo que você está desenvolvendo, que você está fazendo, o propósito que você tem à frente disso, e o que vai fazer com que as coisas aconteçam e da forma que essas coisas irão acontecer. Isso é um líder. E aí as pessoas observam, né? E as pessoas, elas têm muita dificuldade, né, em escutar, ouvir as outras pessoas, mas ela tem muita facilidade em seguir. Então o líder normalmente ele é seguido com o quê? Com as atitudes, com as formas com as coisas da forma que ele coloca. Então, para você ter uma empresa de sucesso, você precisa ter líderes, né? Em cada área, em cada segmento. E esses líderes, eles precisam ter o quê? Conhecimento e dedicação naquilo que eles fazem. Então, eu não estou falando só da liderança do presidente da empresa, né, do CEO da empresa. Quando você tem uma loja, vou dar o exemplo na loja, porque na loja é a extensão mais distante, né, da matriz, ou da cultura da matriz, né, que seria mais difícil, a 3, 4 mil quilômetros da matriz. Então, ali naquela loja, quando ela vai muito bem, que ela tem boas vendas, porque ela tem um gerente com liderança. Ou seja, aquela pessoa tem uma liderança sobre a equipe dela. E o que é ter liderança? Não é chicote, é
pessoas seguindo ela, admirando, falando, poxa, esse cara é bacana, quando eu preciso de um ombro eu tenho, quando eu preciso de tomar uma dura eu tomo, enfim, porque eu admiro, porque quando ela vem falar para mim, ela não vem falar bobagem, ela vem falar uma coisa com consistência. E para você ter consistência, você também precisa ter estudo de qualificação, você precisa estar qualificado e conhecimento, não é estudo de universidade, estou falando do estudo de você estudar aquilo que você está fazendo, conhecer aquilo que você está fazendo profundamente. E um grande problema que acontece no empreendedorismo no Brasil, das pessoas que estão começando, né, a empreender, é que as pessoas não se aprofundam naquilo que elas resolvem fazer. Elas simplesmente vão. Poxa, mas eu fazia isso na outra empresa. Ela esquece que lá ela tinha uma estrutura, muitas vezes, dando suporte e apoio a tudo aquilo que ela fazia. Mas quando ela está sozinha, ela vai precisar fazer tudo. E ela vai ter que ter liderança, porque ela é líder, né? Porque ela tem conhecimento naquilo que ela se resolve fazer. E quando ela era só uma peça dentro de uma engrenagem, é uma coisa. Quando ela passa a ser a engrenagem toda, é outra coisa.